Outra coisa, é possível utilizar o wireless, né? O wireless em ambiente industrial, já existem algumas soluções para isso, óbvio, mas isso é uma questão sensível, né? Quais os limites para a utilização do wireless? Como garantir a segurança na comunicação? Mais um problema aí de segurança. Imagina que encoste lá o hacker do lado da tua fábrica e comece a consiga interferir na tua produção, né? Também eu lembro lá um comentário, né? Isso era uma regra que a gente tinha lá em plataforma, por exemplo, em refinaria. Imagina você usar wireless em refinaria, e aí alguém consegue quebrar lá o teu sistema e altera a tua automação e explode a refinaria. Então, é um detalhe bastante sensível aí. É possível utilizar inteligência artificial, né? A inteligência artificial, às vezes eu acho até que ela é um pouco superestimada, porque você fala inteligência artificial, né? Você já imagina que o computador ele vai aprender por si só e ele vai dominar o mundo, né? Como existe aí alguns filmes. Pode até ser que um dia chegue lá, mas hoje a inteligência artificial ela tem aí, né, algumas formas de se fazer. Por exemplo, você tem que treinar o teu modelo, né? Inteligência artificial em sistemas de visão de computação. Computador, você mostra uma imagem a ele e ele fala assim, ele identifica o que está na imagem. Por exemplo, ele diz, isso aqui é uma maçã, isso aqui é uma pera, ele consegue identificar. Houve até um caso polêmico e recente aí, a Google, ela ofereceu esse serviço para classificar suas fotos, né? Porque às vezes você tem milhares de fotos e você nunca tem paciência para separar em álbuns, por exemplo, álbum de viagens, álbum de praia, álbum de não sei o quê. E eles ofereceram esse serviço aí há algum tempo, não sei nem como está agora, mas para classificar, e aí deu uma polêmica danada, porque essa inteligência artificial pegou fotos de duas pessoas negras e classificou como se fossem gorilas, né? Foi um caso aí que foi extremamente polêmico. Então, você cria formas de treinar a sua máquina, e isso normalmente também exige uma computação muito grande. No treinamento, na parte de treinamento, nem tanto, mas imagina a câmera está vigiando o movimento do robô, entra uma pessoa na área de atuação do robô, então a inteligência artificial tem que entender que aquilo ali, saber identificar que é uma pessoa, que não é, de repente, um outro robô móvel que está entrando ali na área, ou então que o robô que ela está monitorando saiu da área de atuação por algum erro de movimento. Então, é possível utilizar a inteligência artificial nisso daí, né? Então, esse, pessoal, são alguns dos desafios. Por exemplo, garantir confiabilidade. Como identificar e recuperar o hardware de uma falha? Eu tenho vários servidores na minha FOG. Como é que eu identifico? Se, por exemplo, só um core falhar, como é que eu identifico isso? Como é que eu migro aquele processamento que estava sendo feito nesse core para outro? Em aplicações muito críticas, hoje em dia, por exemplo, a gente tem alguns projetos aqui com a Airbus, e em aviação, o que acontece é que as aplicações elas são congeladas. Quando você faz uma certificação, e você não pode alterar nada no teu software, nem no teu hardware. Você tem que certificar hardware, versão de hardware e versão de software junto. Então, numa aplicação de aviação, né, avionic, que a gente chama, sistemas avionic systems, que são críticos, as aplicações são conhecidas e testadas. Tudo bem, fica mais fácil de você controlar. Mas num ambiente industrial, e justamente a ideia do FOG é essa, né? Você ter uma demanda, você atender a sua demanda, você não consegue, pelo menos, prever todos os seus cenários. Então, é bem mais complicado você gerenciar isso. Então, se for só um core que falhar, né? Como é que eu recupero isso? Como é que eu identifico e como eu recupero?
E se for uma falha na rede, né? Óbvio que já existem soluções aí para você identificar a falha de rede, mas eu tenho que levar em consideração todo o meu sistema, inclusive a conexão que eu tenho com a cloud, né? Dependendo de como está sendo a minha aplicação. Então, mais uma vez, não é trivial. Como garantir a segurança? Né? Como é que eu identifico um usuário? Já que a FOG, ela oferece serviços, né, como a cloud, como é que eu identifico o meu usuário? Óbvio também, como eu falei para você, já existem soluções para isso. Mas, criptografia, né? Que níveis de segurança utilizar? Mas, mais uma vez, não é algo tão simples, porque você tem que utilizar essas identificações, você tem que considerar isso no tempo. Normalmente, criptografia você leva mais tempo para você processar o seu dado. Então, é mais um ponto que tem que ser considerado. E aí, pessoal, eu tenho aí essas duas referências, né, o artigo que eu falei, o FORA, né, que é Fog Computing for Industrial Automation, esse é o endereço, que é o projeto que eu estou trabalhando, e tem aí alguns links, né, meu e-mail de contato, o LinkedIn, o YouTube. Eu estava até conversando aí com o Mataus, eu ainda não consegui botar nenhum vídeo lá, além do vídeo de apresentação, mas a ideia é criar vídeos curtos falando sobre determinadas aplicações ou determinados casos. Por exemplo, um dos primeiros que eu vou colocar lá vai ser falando sobre RS-232, e a ideia é tentar dividir um pouco mais esse conhecimento através dessa mídia. Bom, pessoal, por hoje era o que eu tinha para apresentar para vocês. Como é que ficou nosso tempo aí, Mataus? Da outra vez eu falei, né? Eu fiquei 3 horas aqui falando. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Não, tá excelente, cara. Ficamos aqui em 1 hora. Eu acho que é isso que o pessoal quer, né? Porque todo mundo chegou em casa agora cansado, tá querendo descansar, né? Não, não, não você, né? Porque você já tá aí quase de madrugada, tá quase no outro dia. Mas muito proveitoso, cara. Eu acho que essa live de hoje, ela teve números até melhores do que a outra, né? Porque a outra a gente ficou quase 3 horas, né? E essa daqui a Ficou gente muito teve, cansativo. teve algo em torno aí de 100 reproduções. A gente teve Que legal. pico de acesso aí de quase 30 pessoas, 29 pessoas. E aí eu vou pedir pro pessoal que ainda tá aí, tem alguma dúvida, porque eu vi que a apresentação já foi assim, de perguntas e respostas, né? Então você deixou pouco pro pessoal. É, Você deixou pouco pro pessoal. Se ainda tiver alguma dúvida, ainda dá tempo, que eu vou fazer uma perguntinha aqui pro Alexandre, até uma pergunta de leigo, né? Quando você falou ali, o Alexandre, que o FOG, né, ele vem para somar, depende da aplicação, tal, eu fiquei meio que pensando assim, de imediato, né? O que você falaria? Não, ele veio para fazer isso agora, dá para fazer, é possível de se implementar nesse nicho, né? Porque assim, tem muito assim, depende, tem que ver o que o cara tem na planta, tem que ver se conversa, né? Tempo de resposta e tal. Mas assim, ter aí alguma aplicação que agora, de bate-pronto, você falaria, não, essa é possível de se implementar e seria muito bom, né? Pô, eu não vi ainda em nenhuma produção real, digamos assim, né? Eu tive a oportunidade de visitar uma fábrica modelo em Viena, e aqui na cidade que eu moro tem pelo menos duas também, alguns institutos que fazem pesquisa na área de indústria 4.0, mas eu tenho visto um foco muito grande em otimização de produção, né? Essa parte de robótica, basicamente. Essa é a aplicação que eu vejo mais, que está sendo uma das primeiras a serem aplicadas, robótica. robótica, né?
Entendi. É. Teve uma perguntinha aqui, ó. Até o Romo mandou no chat. Pedro Ribeiro, ele falou assim, ó, as aplicações Fog interagem bem com sistemas IoT, Internet das Coisas? Sim, a ideia é essa, né? A ideia é você, como eu falei, você trazer da nuvem e botar no Fog. Então, a princípio, se você já tem uma aplicação de IoT que fale com a nuvem, ela vai falar com o Fog. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas a ideia é justamente essa. É você ter o teu dispositivo IoT mandando dados para você processar no Fog, né? Uma vez que o dispositivo IoT, em geral, não tem tanta capacidade de processamento, você transmite isso para o Fog e você processa no Fog. Então, sim, De a ideia é novo, essa, é ter de novo, total O compatibilidade. Pedro complementa aí. Quais os setores industriais mais se beneficiam e mais utilizam fog? Então, mais utilizam Fog, eu pelo menos ainda não conheço um que já utilize. Aquilo que eu falei para vocês, é pesquisa. Ainda está a nível de pesquisa. Então, assim, eu não conheço nenhuma solução comercial que utilize Fog, né? Se vocês olharem o link que eu passei, algumas empresas participam desse projeto. Uma delas é a ABB, da Suécia, que é a que faz os robôs. Tem também a Danfoss, que o pessoal conhece aí na área elétrica com drives, né? Eles também estão fazendo alguma pesquisa nesse sentido. E tem outras empresas também de software que estão trabalhando nesse processo, mas eu, pelo menos hoje, não conheço nenhuma aplicação comercial já existente para Fog, tá? Ainda está em nível de pesquisa. Tá. Eu acho que é apelido, tá escrito Nalboa, acho que é apelido. Ele falou assim: eu acredito que os recursos existentes, a arquitetura atual, ainda tem muito a ser explorada antes de ser esgotada, certo? Essa é uma pergunta. Aí ele complementa: o FOG ainda parece ter muito a ser investido, tempo mais dinheiro. Sim, por isso que ele ainda é pesquisa, né? O que acontece é que, no meu ponto de vista, sem dúvida, a gente pode ainda, com o hardware que existe hoje, aplicar bastante coisa, né? Ainda tem muita coisa que pode ser feita, mas pesquisa justamente olhar mais para frente, né? Então, por exemplo, hoje o pessoal já identificou que não dá para fazer com os controladores o processamento de imagem. A coisa fica muito restrita. Então, você tem que ter um hardware externo, e aí esse hardware externo faz o processamento de imagem, e aí comunica com o controlador. E aí você tem uma série de outros parâmetros a considerar, inclusive o tempo que isso leva. Então, assim, eu concordo com ele, né? Existe ainda muito a ser pesquisado. Como eu falei, ainda não existe, pelo menos eu não conheço nenhum produto comercial como o Fog, mas é o futuro. Eu acho realmente que é o futuro. Perfeito. O Maurani Júnior, ele fez um comentário. Gostei muito sobre a virtualização dos servidores para distribuição de aplicações. Me lembrou muito da distribuição de servidores de arquivos firewall, FTP, etc. Agora para automação, nossa, risada, né? Agora para automação, acho que ele quis dizer que ainda está no comecinho, né? Desculpa, pode repetir? Sim, sim. Ele só fez um comentário. Falou, gostei muito da Ah, tá. virtualização Uhum. dos servidores Sim, para sim. distribuição de aplicações. Me lembrou muito da distribuição de servidores de arquivos, firewall, FTP, etc. Sim, sim. Agora para automação. É. Um grande ponto que o pessoal discute muito em virtualização é o seguinte: virtualização, você divide a tua CPU entre as máquinas virtualizadas. Então, quando você roda uma aplicação numa máquina virtualizada, essa máquina virtualizada, ela ocupa a CPU por um tempo, depois ela não ocupa mais. Como é que é a questão do tempo, né? Como é que é a linearidade do tempo para a máquina que está sendo virtualizada? Ela é interrompida. Então, o que, que acontece? Quando ela volta a partir do ponto que ela estava, mas o tempo real já passou, né? Então, quando você trabalha com real time, isso é um outro ponto que a virtualização tem que ser melhor trabalhada, né?
Legal. O Everaldo dos Santos fez uma pergunta. Qual é a proposta do FOG para aplicações, como, por exemplo, inteligência artificial, com grandes volumes de dados? Então, o FOG, a princípio, ele, como eu falei, né, ele pode ser... ele é muito parecido com a nuvem, na verdade, é só a nuvem que você traz para perto de você, e a capacidade do teu FOG vai depender da capacidade do hardware que você colocar lá. A grande vantagem que eu vejo em você ter inteligência artificial com grande volume de dados é que, quando você tem grande volume de dados, você precisa trafegar esses dados. E no FOG, esse tráfego, ele leva muito menos tempo, e é um tempo controlado. Então, dependendo da sua aplicação, se você tiver que ter um tempo de resposta muito bem, se for real time, né, como eu falei, se você tiver restrição de tempo de resposta, o FOG, ele tende a te dar uma melhor resposta nisso. Agora um elogio, acho que do seu amigo da Petrobras, o Michel, ele falou só elogios, ótima apresentação, parabéns, Benito. Abraço Obrigado, do Michel da Petrobras. Legal, acho que é isso, até para a gente não estourar o nosso tempo, a nossa proposta, pessoal. Eu quero finalizar aqui agradecendo o Alexandre pela oportunidade, né? Uma bíblia mesmo. E mais uma vez, Alexandre, obrigado pela contribuição ao nosso estado, obrigado pela contribuição ao nosso canal, né? Isso aí fica como material para que o pessoal pode estar acessando, né? Um tema assim tão necessário, né? Eu fiz algumas pesquisas, você não encontra assim um negócio nesse nível de vídeo, né? Ainda mais em português. Então eu dei um Google ali, vi muito texto em inglês, né? Mas nem um vídeo. Então assim, te agradecer, cara, por ter proporcionado isso aí pra gente. E falar que a ABE deixa as portas abertas aí para que você faça mais ações como essa, né? Essa negociação nossa já é antiga, mas assim, Matheus, acho interessante falar disso, vem, cara, as portas estão abertas, o nosso canal, a nossa comunidade agradece aí, te recebe como um goiano mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Então é isso, vamos finalizar aqui por hoje um pouco mais rápido. Tem algum aviso, Romulo? Alguma coisa para o pessoal? Não, hoje não. Hoje estou sem avisos. Então tá ótimo. Eu queria só agradecer o Alexandre aí pelo trabalho que ele trouxe para a gente aí, pela pesquisa, né? Que eu sei